Olá, mulheres! Que alegria! Chegamos aqui ao final dessa temporada do nosso tempo de mesa. Ah, foi tão especial! Mas calma, que eu tenho boas notícias para vocês, tá? A primeira boa notícia é que vai ficar aqui no meu canal esse tempo de mesa mais um pouquinho para você assistir cada um dos episódios, enviar para suas amigas, compartilhar aí com seu time e que possa ser um instrumento poderoso na sua vida. Outra boa notícia é que no final vai ter aqui bate-papo. A mulherada aqui já está aqui afiada para fazer perguntinhas. Eu não sei o que elas vão me perguntar, então vai fluir tudo aqui naturalmente, mas provavelmente as perguntas de vocês. Inclusive, eu quero que ao longo da aula você possa enviar aí suas dúvidas, perguntas, que eu vou abrir muitas caixinhas nos próximos dias no Instagram para responder vocês. E a minha oração é que toda mensagem, cada episódio tenha sido aí uma pedrinha para trazer um fundamento na sua fé, no seu coração e fortalecer você. Outra boa notícia é que nós estamos com as matrículas abertas da Escola de Mulheres e você pode fazer parte desta nova turma. Aproveita porque o tempo é limitado. Você vai fazer parte aí da turma 9 da Escola de Mulheres. Estamos celebrando 2 anos da Escola de Mulheres. Meu Deus, quantas coisas vivemos. Toda semana eu estou gravando aula nova para vocês e é um trabalho de verdade que não é pesado. Traz muita graça, muita leveza, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso enche o meu coração de alegria, de verdade. Aproveita que vocês estão entrando aí, enquanto vocês estão entrando, vão mandando mensagem, já falando de que cidade vocês estão falando. Me contem aí o que Deus falou com vocês nos últimos dias, qual foi assim, a frase que te marcou, a palavra que mais tocou teu coração. Deixa aqui nos comentários. E eu sempre fico muito feliz de ouvir os testemunhos. Quando você estiver assistindo, marca lá no Instagram, @FlaviaRaiz, @Escola de Mulheres, nos segue, aproveita e segue também aqui, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu tenho muitas histórias engraçadas com essa história do canal do YouTube, mas eu comecei a postar as minhas mensagens aqui, acho que de 3 anos para cá só. Durante muitos anos eu não dei muita atenção a isso, e eu também, assim, vou começar contando essa história, porque aqui esses dias eu estou só contando vulnerabilidades e abrindo o coração com vocês. Durante muitos anos eu tinha esse canal e ele não tinha nada postado. E o nome do canal era Fred e Flávia Arraes, porque eu estava dependendo do meu marido para fazer algo que Deus tinha me dado uma palavra específica. E apesar de que ele já tinha me liberado, abençoado e me dado muitas outras palavras, eu ficava sempre esperando. Não, eu só vou fazer se ele fizer também. E aí um dia ele me deu uma chamada. Isso aqui é para vocês também, viu? Ele disse assim para mim: você já tem aí a minha bênção para fazer isso, mas Flávia, para de esperar por mim. Existem coisas que Deus vai dar para você e é você quem precisa ir e se mover e acreditar no que Deus te deu. Então talvez você esteja aí esperando que alguém te dê um empurrãozinho, que alguém diga assim: eu acredito, estou contigo aí, e talvez você esteja perdendo um tempo muito precioso, porque se Deus deu uma palavra a você, certamente Ele vai te sustentar, mas você precisa colocar o seu pezinho para fora do barco, em direção à voz do Senhor. O que sustentou Pedro fora daquele barco foi o vem de Jesus. Não foi nenhuma estrutura humana, não foi a gravidade que mudou, mas foi a palavra. Então, o que vai sustentar você fora do barco ou dando passos de fé é a palavra de Deus específica para você. E hoje nós vamos falar sobre ser uma mulher conduzida pelo Espírito de Deus. Mulheres guiadas pelo Espírito. Quantas mulheres estão sendo guiadas pela carne, né? Pelas suas emoções, pelas suas impulsividades, imaturidades. Eu tenho, sabe, realmente me desafiado a pregar, a ensinar isso, porque eu acredito que a gente precisa mudar de nível, que a gente precisa crescer, amadurecer, sair dessa coisa infantil, às vezes, até mesmo dentro do nosso chamado, e a gente fica ali eternamente tomando mingauzinho, leitinho. Está na hora de você já comer um alimento sólido e, mais do que isso, alimentar outras. No início desse ano eu me desafiei a fazer algo diferente, né? De tempos em tempos eu faço isso. E eu falei pro meu marido: eu tô muito cansada. Sabe quando a gente começa a dizer: tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô fraco, tô fraco. Eu falei: Fred, eu tô muito cansado. E a gente tirou uns dias de férias, de descanso em João Pessoa, cidade linda, que eu amo. E estamos plantando uma igreja também. E ali naqueles dias eu falei: já sei, vou fazer kitesurf, começar kitesurf. Ele disse: tu não tá cansada, mulher? Vai descansar. E eu falei: não,
é porque eu descanso fazendo uma coisa que não é da minha rotina, normalmente é assim comigo. E eu confesso para vocês que eu achava que ia ser fácil, né? Afinal de contas, eu já servi o exército, eu fui para a selva, eu já sofri demais desses negócios, assim, eu falei, não, isso aqui para mim vai. Ixi, é fichinho, eu vejo aquele pessoal, uhul, tão fácil aquilo ali. Conversa, gente, é dificílimo, não é fácil, não. E para mim foi extremamente desafiador, né? Os primeiros dias, eu até tenho uma pregação aqui no meu canal, onde eu falo sobre isso e eu digo não tente controlar o vento, porque ele é mais forte do que você. Mas hoje eu quero começar contando essa primeira experiência que eu tive, que foi ao chegar ali, eu achei que eu já ia para o mar, e a primeira coisa que meu instrutor fez foi me colocar de frente para o mar e falar para mim, tá percebendo? Virou meu rosto de um lado, virou de outro, ele tá escutando? Eu, hã? O que que ele tá falando? Ele, olha, você primeiro, antes de inclinar a sua pipa, de você levantar o kite, você tem que discernir de onde o vento está vindo. Não adianta você tentar levantar aí o seu kite e colocar numa direção para onde o vento não está soprando. E esse foi um ensinamento que tem ecoado no meu coração, porque na grande maioria das vezes a gente, até com a boa intenção, a gente fica construindo projetos, sonhos na direção em que Deus não está. E eu gosto muito de João 3,8, é um texto que tem mexido comigo desde o início do ano. E a palavra diz: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, por mais que você ser uma mulher guiada por Deus, não significa você ter um mapa completo. Abraão não teve, né? Abraão, quando foi chamado por Deus, ele recebeu um sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E à medida que ele ia dando passos de fé, Deus ia mostrando para ele no caminho. Então, às vezes a gente fica querendo um mapa completo, né? Uma localização do Waze, do Google Maps, e com Deus não funciona assim. Você quer ser uma mulher guiada por Deus, a primeira coisa que você precisa é ter fé, é aprender passo a passo para onde o vento está soprando. Nem sempre é fácil. Até hoje eu estou naquela praia tentando entender, né, para onde o vento estava soprando. Mas o que me salvou foi ouvir o meu instrutor, alguém mais experiente do que eu, alguém adiantado no processo. Eu falei para ele, eu não estou entendendo nada. Ele disse, tá para cá, vamos botar para cá, e já resolveu. Então, buscar conselhos, andar com gente amadurecida, sentar, é você precisar ser humilde para ouvir, estar aberta para ouvir pessoas que já caminharam num trilho, numa jornada que você ainda não caminhou. E eu tenho aprendido isso na minha vida, sempre ouvindo pessoas, servindo, ajudando, estando à mesa com outras mulheres, porque o que eu faço aqui também com vocês é muito daquilo que eu não aprendi, que eu não fui ensinada, poder dizer, ó, não vai por aí não, aí não vai dar bom, não é esse o caminho, vem para o lado daqui. Então eu tenho aprendido que a gente precisa discernir essa direção de Deus para ser uma mulher guiada e conduzida pelo Espírito Santo, discernir para onde há o sopro do Senhor, e a cada nova estação você tem que ficar atenta qual é aquele mover de Deus para aquele momento, qual a direção de Deus para a sua família, né? Tem outra mensagem aqui também que eu falo, saia, fique ou volte. Então, 3 gerações, Abraão, Isaac e Jacó, para cada uma delas foi uma direção específica. Isso quer dizer que, por mais que você tenha conselhos, é muito pessoal isso, porque talvez para o seu pai, para alguém que veio antes de você, tenha sido uma direção, mas para você talvez seja totalmente diferente. Ah, pastora, meu Deus, agora complicou, como é que eu vou fazer? Bem, cada dia que passa, a gente falou disso nas últimas aulas, é você estar ali em intimidade, porque a intimidade é que te garante revelação, e a revelação que te garante direção. Então não adianta você buscar direção sem ter revelação. E não existe revelação sem intimidade. Eu não vou confiar a minha vida a ter uma revelação de outra pessoa. Eu tenho que buscar a minha intimidade. Então, eu quero trazer aqui algumas chaves rápidas para a gente poder aproveitar o nosso tempo respondendo perguntas, que eu sei que tem muitas aí daquilo que a gente falou. A aula de ontem pegou, hein? Foi forte demais. Você já assistiu essa aula? Com certeza vai mexer muito com você. Mas eu quero deixar uma chave hoje aqui para você. A vida no espírito não é previsível, mas ela é poderosa. Andar por fé é uma coisa assim que você nunca vai ter todas as garantias, meninas. E às vezes para a gente que é mulher, que gosta de ter as coisas organizadas, ou por que não dizer sob controle,
A gente fica ali, meu Deus, como é que vai ser? Andar por fé é literalmente você abrir os braços. É o que eu estou aprendendo com o Kite, ainda estou tomando muito caldo, viu? Às vezes a gente está tomando caldo na vida, porque você tenta segurar e o vento vem te dar um puxão e te dá um caldo, porque não era aquele movimento que você deveria fazer. Então, enquanto lá eu estou aprendendo a ajustar os meus movimentos com o vento, sincronizar e a fluir, às vezes na vida a mesma maneira. Então, você não está isenta de errar, mas você precisa se levantar de novo e continuar até você aprender, até que aquilo fique natural para você, né? Eu achei interessante que o meu instrutor estava lá e ele disse assim, e eu aqui olhando, com o pescoço doendo, olhando para aquele negócio, sem conseguir relaxar, com tudo tenso. Aí ele, peraí. Eu falei, meu braço está doendo, tá doendo. Ele, deixa eu pegar aqui. Aí ele pegou o kite e ele ficou conversando comigo, ele não estava nem olhando. Ele estava aqui só segurando na mão. Gente, o homem não está nem olhando. Aí ele falou para mim, vai chegar a hora, eu tô crendo, né? Vai chegar a hora que verdadeiros adoradores, não, isso vai chegar a hora em que você vai sentir e vai ser muito mais fácil para você fluir com o vento. Ele disse, não é para ser pesado, Flávio. Se está pesado, é porque você está segurando do jeito errado. Se está pesado demais, é porque você tem que ajustar a tua posição, a tua perspectiva. E ele diz, cuidado para te não ficar tão vidrada em aqui, em acertar, que você não... E outra coisa que ele me disse que eu guardei, que você não está curtindo a paisagem, você não desfruta. Você está fazendo kite por quê? Para eu relaxar. Ele, tu tá mais tensa. Eu falei, é verdade, toda vez eu saio daqui arrebentada, toda dolorida. Então, assim, a vida no espírito é poderosa, mas não tente controlar o vento, porque ele é mais forte que você, não é previsível, não tem como você organizar tudo, ele não segue lógicas humanas. E eu creio que Deus está levantando mulheres estrategistas, sabe? Mulheres que entendem e que estão disponíveis no Senhor. E mais do que estratégicas, você vai ser uma mulher que vai estar disposta a ajustar os teus planos no caminho. Você está disposta a ver os teus planos mudarem? Você está disposta a ver Deus alterar a rota que você traçou para a sua vida? Porque, assim, uma das grandes coisas de você ser guiada por Deus, eu preciso te dizer isso, Deus vai alterar os teus sonhos. Deus vai alterar a tua rota. Você projetou algo como Abraão tinha projetado, ficar ali e seguir o legado. A família de Abraão, uma família de comerciante. E ali eles eram muito prósperos. Sair dali era sair da zona de conforto dele, era deixar a parentela, deixar tudo, os deuses, era deixar o comércio e era recomeçar uma nova vida. Então, gente, a coisa mais louca que você pode fazer, a aventura mais incrível da vida de uma pessoa, você sabe qual é? Seguir a Deus, seguir a direção do Espírito, porque você está completamente aí sendo impactada pelo vento do Espírito. Então, o que vem do Espírito pode parecer até fora da rota, mas nunca está fora do plano. Não se preocupe com o roteiro que você planejou. Se preocupe em seguir o plano de Deus e esteja aberta quantas vezes precisar que Deus ajuste algumas coisas na sua jornada. Sabe, ao que eu anotei aqui, você não precisa de controle quando tem direção. Você não precisa de controle quando tem direção. Tem direção de Deus? Confia. Deixa de ser uma mulher controladora, senão sabe por quê? Você vai ficar toda tensa, você vai ficar aí toda torta, toda dolorida, você não vai desfrutar, vai ficar pesado demais, porque você não está simplesmente sabendo fluir com o vento. E eu quero deixar essa outra chave para você, funcionar diferente de fluir. Tem muitas mulheres, talvez você que está me assistindo agora, está funcionando e não está fluindo no teu chamado. E Deus te chamou para fluir e não simplesmente para funcionar com teu esforço, na força do teu braço. Eu sei que vocês são diligentes, eu sei que vocês são responsáveis, eu sei que vocês são capazes, mas é além disso. Se trata, no reino dos céus, você não é medido pelas suas conquistas, pelas tuas disciplinas, você é medida pelas tuas entregas, pelas tuas renúncias, pelo quanto que você está disposta, sabe, Deus, eu entrego o meu controle nas tuas mãos. Zacarias 4:6, a palavra de Deus vai dizer, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando o Espírito sopra, você faz mais com menos. Essa foi uma palavra que eu recebi de uma amiga minha alguns anos atrás. Toda vez que ela me ligava,
e ela mora nos Estados Unidos, e ela é uma mulher de Deus, uma profetisa, e eu sempre estava assim, correndo, 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 e minha amiga, eu estou ocupada com isso, com aquilo, daqui a um ano eu falava com ela, mesma coisa, em situações distintas, mas sempre uma vida muito assim. E um dia ela me deu uma palavra, ela disse, Flávia, eu profetizo que você vai realizar mais fazendo menos. Vai ser mais leve. Aquilo que você está empurrando com tanto esforço, tanto suor, tanto desgaste, você vai fazer isso. Aí eu estava orando e eu vi, Deus me deu assim uma visão de como se eu estivesse com um caminhão numa ladeira e eu estivesse atrás do caminhão, tentando empurrar o caminhão para cima. Aí você vai ser esmagado, né? E de repente, no espírito, eu vi aquilo ali em oração. A gente ora, acontece uns negócios doidos, né? Aí eu me vi no espírito, assim, com um dedinho, empurrando aquele caminhão ladeira acima, né? E o Espírito Santo falou assim comigo, quando você tem uma vida que você se permite ser guiada por mim, filha, é isso que acontece. Você realiza mais com menos desgaste, com menos esforço, com mais pontualidade, né? Sem desferir golpes no ar, sem gastar a tua energia naquilo que não é. Então você se torna aí mais certeira. Eu acho que os 40 anos me trouxe muito isso também, de olhar e dizer, não vale a pena. Não vale a pena. A gente brinca, né, que antes dos 40, eu sei que tem muitas aqui que tem menos de 40, a pergunta é assim, por que não? E a pergunta depois dos 40 é, para que isso mesmo? Né? Tipo, que eu vou me desgastar com isso, não vale a pena. Então, a presença que te guia é mais importante do que a performance que te pressiona. A presença que te guia é mais importante do que a performance que te pressiona. Cuidado para com essa coisa toda da performance, você não está perdida, você não está aí realmente, sabe, pressionada para fazer coisas ou manter coisas, porque talvez o que você está fazendo seja algo que, ok, valia, mas agora não é mais. Então presta atenção nisso. Outra chave, o sopro de Deus te capacita para uma estação nova. Em Gênesis 2:7 nós vemos, Deus soprou e o homem, que era ali substância informe, passou a viver. Em João 20:22, Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem a autoridade espiritual. Há uma unção nova para quem se rende ao sopro do Espírito, para quem está disposto a se mover com Ele. O mesmo Deus que sopra sobre você, sopra direção, e a estação da tua vida muda quando você para de resistir e começa a se mover com o Espírito, pelo Espírito. Muitas mulheres aqui estão vivendo a mesma estação, 10 anos, tem coisas travadas aí porque você é resistente, você está querendo controlar, você está querendo fazer do teu jeito, ou Deus está querendo mudar tudo na tua vida, tipo a maneira como você se relaciona, como você se comporta, como você se relaciona nas tuas finanças, como você investe o teu dinheiro, como você trata os teus filhos, como você é como esposa, como você é como filha, e você aí está afadada a vida inteira a fazer as coisas do mesmo jeito. Aprende logo e ajusta para que você possa aí fluir com Deus. Entenda que essa aqui é a próxima chave. O sopro do Espírito te tira do caos para o propósito. Tem muitas mulheres vivendo caos, mas assim no nome de Jesus, como em Ezequiel 37, o Espírito soprou e levantou naquele vale de ossos secos, levantou um exército. Eu profetizo que o Senhor sopra sobre o teu vale de ossos secos, sobre coisas que você não acreditava mais que aconteceriam, coisas que estavam destruídas, que não tinham mais solução. Eu profetizo no nome de Jesus que você verá ali um exército se formar e Deus levantar um grande testemunho no meio do vale. Nos teus vales, Deus levantará grandes testemunhos para você. Deus transforma o caos em propósito. Normalmente, as áreas de maiores dores da tua vida são áreas ali que vão apontar também para o teu ministério, porque onde o diabo quis te envergonhar, Deus quer te honrar. Onde o diabo quis te desautorizar, Deus quer usar a tua voz com autoridade. Eu creio muito nisso, sabe? É o poder de Deus que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força, nem é porque podemos ou somos incríveis, não. Digo fraco, eu sou forte. É quando você se posiciona que Deus vem e muda situações. Então, para você, o caos não é o fim. Ele é o cenário perfeito para o Espírito começar a soprar a vida. É nesse vale que o Espírito Santo começa a soprar a vida e fazer tudo de novo.
e deixa esse vento do Espírito soprar. Talvez, humanamente falando, no início pareça assim, meu Deus, bagunçou tudo, né? Igual você pega uma rajada de vento, bagunça teu cabelo, muda ali o kite. Eu estava esses dias, né, na minha última aula, eita, que eu levei uma, não sei nem como é que chama, uma rebordada de vento. Eu virei assim, quase 180 graus, eu tô aqui direitinho, bonitinho. De repente, gente, do nada o vento mudou a direção. E aí eu já tô melhorzinha, né? Não estou boa ainda, mas eu tô melhorzinha. É de glória em glória. E aí o meu instrutor estava do meu lado, já estava no mar, e ele falou assim, o vento mudou. Ele foi para pegar o kite, mas eu já estava mais esperta. Aí eu mesmo dei um jeito e virei para o outro lado. Ele, olha, eu ia te ensinar isso. Ele me disse assim, eu ia te ensinar, mas o vento já te ensinou. Aí eu falei assim, é verdade, tem coisas que ninguém nos ensina, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, nos conduzirá em todas as coisas, né? Gente, eu coloco Deus em tudo na minha vida, vocês já perceberam, né? Para eu já abrir para vocês perguntarem, última chave. E essa aqui é para a gente aí, ó, fechar com chave de ouro, assim, essa série de aulas que eu espero que tenham sido, assim, instrumento de Deus na sua vida. Aproveita, me conta aí no nosso chat. E se foi uma bênção para você, como está sendo, escreve aí. Eu quero ser uma mulher guiada pelo Espírito. Eu quero ser uma mulher guiada pelo sopro do Espírito. Quem é conduzida pelo Espírito, minha amada, não anda em círculos. Você está andando em círculos, você está sempre ali, ó, morrendo na praia, errando nas mesmas coisas. Por quê? Alguma coisa tem. Israel, a promessa de Deus é que Israel alcançasse ali a terra prometida. Deus não disse em quanto tempo. Isso nos faz entender que era uma promessa, mas que existiam variáveis nessa promessa que perpassam pela questão humana. Ou seja, a resposta que Israel deu para Deus, o comportamento de Israel no meio do deserto, fez com que eles ficassem ali 40 anos em vez de 3 semanas. Qual é o seu comportamento? O que tem te feito andar em ciclos? Você é uma mulher teimosa? Você é uma mulher que sempre está batendo a cabeça com orgulho, errando na mesma coisa? Até quando? 1, 2, 3, 10 anos indo para a igreja, mas, sabe, resistindo, andando em ciclos. Tem pessoas que eu quero até ajudar, mas eu fico pensando que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Deus não fez assim, ó, gente, é aqui, vamos embora. Eles sabiam a direção. O Senhor já tinha uma promessa, já tinha uma terra, mas cabia a eles se posicionarem e dar a resposta certa. Isso me faz entender que muitas das promessas que nós estamos para viver, elas dependem muito da resposta que eu dou para Deus. Qual tem sido a sua resposta? Como que tem sido o teu posicionamento? Você vai continuar, mas eu sou dura. Vai continuar sendo dura. Mas eu sou colérica, eu me irrito com gente lerda. Mas eu sou melancólica, eu sou muito sentida, eu sou sanguínea, tem hora que eu rio, tem hora que eu viro ali, sabe, viro tudo de cabeça para baixo. Até quando você vai ser dominada, não pelo vento do Espírito, mas pelas tuas emoções? Até quando você vai ser atrapalhada por você mesma, mulher? A única pessoa que pode te atrapalhar é você mesmo. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso quer dizer que uma das marcas de filhos e filhas de Deus é ser guiado pelo Espírito. Muita gente dentro da igreja que não é guiado, que faz o que quer. E as filhas guiadas pelo Espírito não perdem tempo com distrações, elas reconhecem o som do céu, elas aprendem a responder com obediência e rendição. E eu vou te dizer, ser guiada pelo Espírito Santo é melhor do que ser acelerada pelo mundo, do que sair desembestada pelo mundo. Quem ouve o Espírito não se move, não anda em círculos, mas avança para o centro da vontade de Deus. E a minha oração é que vocês vivam isso. Esse é um tempo que Deus tem conduzido mulheres. Está na hora de você ser conduzida, guiada e não mais empurrada, não mais puxada de um lado para o outro. E ainda que o sopro passe, você vai ser essa mulher tão flexível para adequar-se ao novo de Deus. A palavra de Deus nos fala muito, em muitos momentos a Bíblia nos compara com árvores. E eu gosto muito quando a Bíblia diz que
o justo, ele deve ser como o cedro do Líbano e a palmeira do campo. É interessante que o cedro do Líbano é uma das árvores com raízes mais profundas que existem. E uma particularidade sobre a raiz do cedro do Líbano, né, uma árvore de madeira muito nobre, é que a raiz vem crescendo e normalmente árvores comuns, a maioria das árvores, quando tem muita pedra no terreno, ela para ali até onde aquele terreno é pedregoso, ela alcança o limite. O cedro do Líbano não, a raiz dele é tão forte que ou ele perfura a pedra, ele dá um jeito de perfurar a pedra, ou ele contorna a pedra para continuar lançando as suas raízes para baixo. Isso me mostra que quando a Bíblia diz o justo será como o cedro do Líbano, está falando de alguém que, independente dos obstáculos, das adversidades, dá um jeito de contorná-las, de transpô-las com fé e permanecer inabalável, firme. Outra característica do cedro do Líbano é que ele cresce em qualquer estação e que ele cresce em qualquer terreno. Você está esperando o quê para crescer? Melhores estações? Ah, minha igreja, minha família, um terreno melhor? Ou você vai dar um jeito de contornar ou transpor as situações como uma justa que floresce? Mas uma outra característica é a palmeira do campo. E sabe o que eu acho lindo? É que a palmeira, essa especialmente aí que a Bíblia fala, ela é uma palmeira que, quando o vento passa, ela é super flexível. E ela é flexível a ponto dela não se quebrar com o vento. Sabe o que Deus me mostra? Tem muita mulher quebrada, porque tem sido rígida quando o vento sopra. Talvez seja você, rígida, inflexível, uma pessoa difícil mesmo, relacional. E Deus está dizendo, filha, te curva, o vento sopra, seja humilde, se curve. E é lindo que a Bíblia usa essas duas árvores, né, tão diferentes. Raízes profundas, mas ao mesmo tempo flexibilidade. Firmeza e constância, mas ao mesmo tempo vulnerabilidade. Uau, que lindo, né? Como que o Senhor, a palavra de Deus é perfeita. É por isso que eu amo estudar a palavra, por isso que aqui na escola a gente tem vivido esse tempo muito especial com as mulheres. É muito legal porque eu vejo hoje as minhas alunas pregando, ensinando, repartindo com outras. E eu falo, nossa, meu Deus, como ela é profunda e está dizendo o significado das palavras. Elas me mandam às vezes os esboços. Eu fico cheia ali de gratidão a Deus, como que, sabe, elas estão entendendo. Eu vejo elas postando a Bíblia, os caderninhos anotados. Aquilo me inspira de que eu estou lançando sementes em solos férteis e muitos solos já têm florescido, têm frutificado muito. Temos aqui, né, na Escola de Mulheres Pastoras, líderes de tantos lugares que me falam assim, às vezes eu vou em alguma cidade, elas me falam, eu sou sua aluna, eu estava naquela mentoria que você contou aquele caos, aquela situação desafiadora, porque a gente tem uma mentoria ao vivo com essas mulheres, onde eu falo especialmente sobre os desafios de liderança, forjar equipes, como desenvolver mais a sua liderança, o seu ministério. E elas me dizem, eu fico, uau, que lindo, que honra para mim poder fazer isso. E eu me sinto assim como alguém que está servindo a mesa, ajudando a servir a mesa para as filhas do Pai. Para mim é um privilégio que eu carrego com muita responsabilidade, com missão. E antes da gente orar, eu quero abrir esse momento de perguntas e eu quero pedir que vocês também aí mandem as perguntas de vocês. Mandem, assistiu as 4 aulas? Não assistiu? Maratona vai ficar salva aqui na plataforma, tá? E você vai mandar direitinho, ó, tá tocando até o alarme ali, dizendo, manda o alerta, que é para você acordar aí e mandar a sua perguntinha agora. E aí eu vou responder nos próximos dias, as que eu conseguir eu já respondo hoje também, tá bom? Alguma das mulheres aqui tem alguma pergunta específica? A senhora falou nas outras aulas muito sobre descanso, sobre aproveitar, enfim. E eu queria entender da senhora de forma prática como que a senhora faz para descansar das coisas da vida, do dia a dia, física e mentalmente, e claro, espiritualmente, que a senhora tenha falado sobre isso, né? Sobre descansar em Deus, mas principalmente nessas áreas que às vezes, para nós, eu digo, para mim é mais difícil descansar mentalmente, descansar fisicamente. Eu queria entender da senhora quais são as suas dicas. Amém. Vou ser bem prática, mas Deus já deixou um princípio para a gente, que é o princípio 6 por 1. Trabalhar 6 dias e descansar um dia, né?
Um dia onde você vai, sabe, poder realmente descansar das obras da sua mão e tudo. Então eu tento, todas as semanas, ter um dia menos agitado, né? Mesmo na época que eu trabalhava muito de plantão e tudo mais, normalmente eu começava a trabalhar só na segunda-feira à tarde. E aí, segunda-feira de manhã eu estava mais off, fazia um devocional mais prolongado e tudo mais. Quando não dá, nem toda semana eu consigo ter do jeito que eu gostaria. Eu não passo mais do que 2 semanas sem um tempo de descanso. Porque eu me conheço. E eu não presto. Entendeu? Vocês provavelmente também não. Só estão aí escondendo. Eu começo a ficar extremamente irritadiça, sem paciência. Eu começo a questionar o que eu estou fazendo. Se é isso mesmo que eu vou ter que viver, que eu vou ter que aguentar. Eu começo a questionar coisas lindas que Deus me deu. Por quê? Porque eu estou cansada. Então, eu já me conheço. Opa, estou chegando no meu limite. Eu que lido muito com multidão, estou sempre cercada. Tem dias que realmente eu preciso ficar a sós, né? Em casa. Quando eu digo a sós, é ficar em casa com a minha família e tudo. Ter meu tempo mais quieto. Eu tenho meu quartinho de oração, então eu estou ali mais tempo prolongado, sem estar controlando o horário, porque minha vida é muito cronometrada. Eu tão cronometrada que eu tenho tempo para comer, tempo para tomar banho. Eu tenho 20 minutos hoje, eu tenho 7 minutos hoje. Minha vida é cronometrada desde sempre, desde que eu comecei a faculdade de medicina. Tudo é assim, muito certinho, né? Então, primeiro, eu sou muito organizada nas minhas atribuições. Eu sei tudo que eu tenho que fazer nessa semana, por exemplo, até o final do mês, eu sei os dias onde eu vou estar na segunda-feira da semana que vem, de manhã, onde eu vou estar daqui a 2 semanas, provavelmente na quinta-feira. Porém, eu já fui extremamente inflexível em relação a isso, porque eu fazia um plano e se alterasse, eu ficava ali totalmente desajustada e tudo mais. Mas Deus colocou na minha vida um Fred Arraes para mudar os meus planos. Então eu programo tudo, ele vem, soprou o vento e, ai meu Deus do céu. Então meu marido me ensinou a ser flexível, ele me ensinou a ser palmeira, eu ensinei ele a ser cedro. Entende? Então, voltando à cerne da tua pergunta, eu procuro ter esses tempos semanais, no mínimo um turno, tá? E aí, assim, não deu dia de semana, que normalmente o dia mais lógico para a gente é segunda, eu faço um sábado de manhã, ou sábado à tarde. Nos próximos meses eu não tenho final de semana livre mais, eu vou viajar em todos. Então eu já sei que eu tenho que tomar muito cuidado com a minha segunda-feira, senão demandas vão existindo, eu vou colocando coisas. Eu vou começando a colocar muitas coisas e isso vai ficar pesado para mim. Então, se eu me ocupei essa segunda de agora, na próxima segunda eu já estou com ela completamente livre. Então, eu sempre tento assim, eu me puxo para trás o tempo inteiro, né? Fora isso, eu tenho pequenos momentos de respiro ao longo do dia. Então, se eu trabalhei o dia todo, às vezes tem dia, lógico, que a gente começa às 8 da manhã e vai até 11 da noite. Mas, no geral, finalzinho da tarde, ali vou comprar alguma coisa para fazer um tempo de mesa com a minha família, quando não dá para almoçar todo mundo junto. Mas finalzinho da tarde, eu já estou ali, vamos ter um tempo juntos, de mesa, em família, eu vou ter meu tempo maior de devocional, eu vou cuidar da minha saúde numa atividade física. Então eu vou procurando, presta atenção, Gênesis, novamente, Deus deixa um princípio. A Bíblia diz que todos os dias, ao cair da tarde, Deus parava e contemplava a obra das suas mãos e viu Deus que era bom. Se você não parar todos os dias, um pouquinho que seja, como é que você vai saber se está bom ou se está ruim? Como é que você vai saber se o fruto das tuas mãos, a obra das tuas mãos, está no caminho certo ou está errado? Você só vai virar uma máquina no automático. Isso vai te levar à estafa. E você cansado, você corre risco de abrir mão de coisas lindas que Deus te confiou, porque você está estafada. Então, não se leve ao limite. O que eu aprendi nos últimos anos? Eu evito chegar no meu limite. Eu evito. Eu tenho, assim, as red flags, sabe, já levantadas, tipo, já não estou normal, né? Já não estou normal, meu sono já está começando a ficar agitado. Eu já estou dando uma resposta mais atravessada para o meu marido, já estou ficando mais irritada. Já sei que eu tenho que desmarcar alguma coisa na minha agenda naquela semana, entende? Porque eu vou começar a ser ruim comigo e ser ruim para aquelas pessoas que convivem comigo.
Então, tome cuidado para você não estar ferindo os outros ao seu redor. Normalmente, as pessoas que você mais ama, filhos, maridos, ou maridos não, marido, ovelha, porque você não parou para descansar, para respeitar os seus limites. Se não deu certo, para um pouquinho, sai de cena um momento, troca, aí depois você volta em cena, aí você pode dar o seu melhor para os outros. Tá bom? Pode perguntar, Leilane, amada. Pastora, oi, gente, oi, meninas. Caderninho tá cheio aqui, quantas Gente, eu tô chaves amando esses caderninhos de poderosas. vocês. Pastora, uma das coisas que mais marcou, assim, nessa aula de hoje foi que você falou que ou a gente é acelerado pelo mundo ou pelo espírito, né? Então, assim, uma das marcas mais, assim, pra gente discernir, claro que esse discernimento vem de Deus, mas, assim, um dos pontos, assim, pra gente discernir se a gente está sendo acelerado pelo mundo ou pelo Espírito Santo. A paz. A Bíblia diz: seja a paz o árbitro do vosso coração. Quando você não está bem, você está pesada, não no sentido de que eu falei, acho que na primeira aula ou segunda aula, sobre o fardo diário normal. Todo mundo tem responsabilidade sem fardo diário. Mas quando é algo que está, sabe, te esmagando no teu interior, te destruindo, roubando a tua alegria de viver, certamente não é de Deus. Porque o alinhamento do mundo, ele te leva para o caos. E o alinhamento de Deus, ele te conduz para a certeza do propósito. Muita gente fala assim, o alinhamento de Deus, a aceleração de Deus, ela vem de um alinhamento. Então você flui. Muita gente fala assim, não, se Deus está te acelerando é porque você estava atrasado. Às vezes estava mesmo. Eu me converti com 19, 20 anos. Deus acelerou muita coisa na minha vida. No meu primeiro ano de convertida, eu li a Bíblia toda, eu tinha muita fome, eu comecei a liderar. Muita coisa foi acelerada. Por quê? Porque eu estava atrasada no ponteiro do céu para mim. Então, existe essa coisa de Deus nos acelerar? Existe quando a gente está atrasada no ponteiro, entende? E eu acho que depois a gente vai encontrando momentos mais equilibrados. Mas de tempos em tempos, o vento sopra e faz assim, bagunça tudo para ti, né? E você vai, meu Deus, como agora a gente está plantando uma igreja em outra cidade. E eu falei, Jesus, minha vida já estava assim animada. Aí eu orei ao Senhor, falei, acho que esse ano agora que vem vai ser um ano mais calmo, né? Mais contemplativo e tudo. E aí, não, vai e viaja todo mês, fica tantos dias em João Pessoa, volta para Teresina e viaja para ministrar. Ou seja, eu vou me negar a me render ao vento do Espírito? Não. E está sendo pesado, pastora. Tu tá morrendo. Gente, tô boazinha aqui, ó. Boazinha. Aqui tem dia que eu tô mais cansada, mas eu tô bem. Eu tô com a cabeça boa. Aleluias. Na maioria dos dias, as coisas fluem com naturalidade, tudo tranquilamente. Durmo bem. Então, eu acho que essa paz de tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo é leve. Eu estou aqui, ó, fluindo, sabe, com o Espírito Santo. E é interessante que justamente nesse tempo, né, eu estou me desafiando aí no kite e aprendendo a não andar tão tensa, me cobrar demais, porque às vezes a gente vai perdendo a leveza e a alegria de viver. Fica tudo muito tenso. Aí fica um monte de crente adoecido emocionalmente, dentro da igreja, fazendo as coisas para Deus, totalmente descompensada, desequilibrada. Poxa, se o Senhor nos prometeu vida abundante, então a gente tem que se perguntar, entende? Poxa, Senhor, não quero essa vida, eu quero a tua promessa, eu quero uma vida completa, eu quero uma vida plena, uma vida equilibrada, e o Senhor pode nos dar isso, né? Mais alguma pergunta, meninas? Cadê? Vamos lá, pastora. Vamos, Bernadette. É muito precioso esse tempo aqui com a senhora, aprendendo tanto, e uma das coisas que a senhora disse hoje, nessa aula, é que o vento ele sopra para onde ele quer. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E o quanto nós devemos estar espertas e despertas para que a gente não perca esse vento, porque o que eu fico imaginando é que o vento que sopra aqui agora passou. Então, nós não podemos estar distraídas. E uma pergunta que eu quero fazer para a senhora é que nós aqui como mulheres estamos à mesa, muitas líderes, muitas pastoras, o que o vento está soprando para a senhora, para as mulheres nessa estação. A senhora tem falado muito sobre esse levantar do exército de mulheres e estarmos posicionadas para aquecermos, né, o nosso coração como noiva.
mas existe algo mais que a senhora possa compartilhar conosco para que nós não venhamos a perder esse sopro que está passando sobre a nossa nação? Amém. Uau, Vânia, que pergunta pontual essa. É muito importante. Bem, está muito claro que existe um mover de Deus atual resgatando o ministério feminino. E isso é muito claro, porque durante muitos anos nós ficamos muito tolhidas, até pela religião. Em outro momento, as mulheres abraçaram aí o movimento ideológico feminismo. Ah, eu sou livre, nananã, mas... E saíram da Bíblia. E eu vejo o Senhor nos trazendo de volta para cá, para a centralidade da palavra, daquilo que a gente precisa. E onde existe uma sociedade onde as mulheres estão desalinhadas, desequilibradas, nós vamos ver filhos sem um destino alinhado e nós vamos ver homens sem uma estrutura interior também forjada. Porque quem é que edifica a casa? É a mulher. A edificadora do lar é a mulher. O que me faz pensar que a edificadora da cidade, quem é? É a mulher. A edificadora de uma sociedade, a base é a mulher, não no quesito visão. Visão é o homem, mas no quesito segurar, ser coluna, mulher é coluna. E quando a coluna está caída ou está bamba, nós temos todo tipo de alienação, de distração, nós temos todo tipo de desconstrução moral. E o que eu vejo que Deus está fazendo agora? Nós estamos numa sociedade onde há uma desconstrução moral em todos os sentidos, moral, ético. O mundo agora tudo é relativo. Isso se deu ao quê? O que eu acredito. Eu posso falar isso com autoridade, porque eu sou uma mulher que trabalha fora, e eu acredito muito em você seguir os teus sonhos também, e acredito também em você, se você é chamada para estudar, para trabalhar, enfim, não há nenhum mal desde que você esteja seguindo a direção de Deus. Mas eu acredito que a ausência das mulheres como colunas no seu lar desestruturou famílias, desestruturou sociedades inteiras. E isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a gente começa a ver mulheres que saíram da sua posição. E quando eu falo do levantar de um exército de mulheres, o que um exército faz? A primeira coisa que ele faz é se alistar e assumir a sua posição, o seu lugar, né? Eu tinha que marchar toda semana dentro do meu batalhão. E eu falei para o meu coronel, eu falei, comandante, para mim era muito mais útil se eu estivesse atendendo lá no posto de saúde, no posto médico, do que ficar aqui perto da minha cabeça, perdendo tempo marchando. Eu já passei pelo treinamento, por que toda semana eu tenho que vir aqui? Chegava para atender meus pacientes suada, gente. E aí ele disse assim, Flávia, a Raiz, é porque você não pode sair da conformidade. Você precisa continuar marchando na sua posição. Você não pode perder o seu trejeito militar. Você não pode perder a sua cultura. Você não pode perder o padrão. Se você deixa de marchar junto, você sai do padrão. E o que Deus está fazendo é alistando mulheres, é padronizando mulheres de acordo com os céus. Uma vez que ele padroniza essas mulheres, vocês entenderam agora? Casas são edificadas. Filhos, eu tenho muita esperança nos nossos filhos, a próxima geração. Homens firmados na identidade. Imagina os nossos filhos homens que sabem quem são, que vão ser bons maridos, protetores das mulheres. Imagina as nossas meninas que terão a identidade curada, que não passarão pelas mesmas crises que nós passamos. Os nossos maridos que vão ter a mulher florescendo dentro de casa, que vão ser ali cuidados, amados, providos. Gente, endireitou lá, endireitou a sociedade. Então, as mulheres, elas são peças fundamentais. Inclusive, existem estudos, um estudo muito conhecido de Harvard que fala, se você quer mudar uma sociedade, comece pelas mulheres. Então, o que eu vejo Deus fazendo é agora recomeçando com as mulheres. Do mesmo jeito que uma mulher desalinhada desmoronou toda a humanidade, tá? Não foi só ela, mas ela foi a porta de entrada, tá? Uma mulher alinhada, ela é uma bomba para destravar destinos, ela é essa que ajusta. Então eu vejo que a gente não pode se distrair. Qual a distração das mulheres? Seus egoísmos, a sua alma, a competição, a comparação, outras distrações, coisas que fazem as mulheres perder o caminho, né? Falei aí das emoções de serem muito emotivas e da gente estar distraída com o que Deus está fazendo profeticamente agora. Entrar nessa onda ativista dentro de igreja, porque às vezes você está lá, mas você está totalmente desalinhada.
Outra coisa que mulher tem por causa da vaidade, mais até do que o homem nesse aspecto, ela começa a crescer e tipo, eu sou eu, e Deus está fazendo um deslumbre que às vezes no mundo é porque ela é modelo, é porque ela é isso e aquilo, e na igreja é porque agora ela é importante, porque ela está pregando, é o ministério dela. São muitas distrações, são muitas seduções. A serpente continua querendo seduzir a gente. A conversinha é a mesma. Tu vai crescer, tu vai ser igual a Deus. Existe algo preparado para você. Então a gente não pode sair do nosso posto. Nós não podemos sair do padrão do céu. Amém? Mais uma pergunta, gente. Até fiquei aqui assim, levei essa, foi forte, né? Vai, Rai, encerra aí com a última pergunta, minha amiga. Amém. Vocês estão gostando, meninas? Escrevam aí, diga aí o que Deus está falando. Quer mais pergunta, Carol? Vamos ver se eu consigo responder Rai rápido aqui. Bem, pastora, que honra sentar à mesa aqui com a senhora, com tantas mulheres e aprendermos de Jesus. E algo assim que me marcou, que eu ouvi da senhora agora, que a senhora falou que a vida com Jesus, a vida com Deus não é medida pelas nossas conquistas, mas pelas nossas entregas, pelas nossas renúncias. E eu não poderia deixar de dizer que eu ouço isso da senhora há muitos anos, há quase 16 anos, e princípios nunca mudam. E eu sou grata porque nós estamos aqui nesses dias aprendendo princípios que nos guardam. Amém. E na primeira aula a senhora falou que o cansaço não anula o chamado. Sim. E é interessante porque tantas têm desistido por conta do cansaço, dos desafios, das circunstâncias. E como uma mulher adiantada no processo, eu queria que a senhora nos dissesse 2 dos seus maiores desafios ao longo desses mais de 20 anos no Ministério Pastoral. Muito boa, muito boa. Eu vou falar um que diz respeito a eu mesma e outros que diz respeito aos outros, né? Muito bom, Rai. Primeiro é manter o meu coração, minha motivação. Acho que foi a aula de ontem que eu falei sobre isso. Manter a minha fonte pura. Não deixar com que as más notícias, com saber, notícias ruins, os podres, ou isso, aquilo, passar por tribulações, me contamine, ou eu guardar a minha essência. Então, o meu maior desafio sempre diz respeito ao meu coração, a eu guardar a minha essência, e ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém, eu não espero isso de nenhuma de vocês. Se é uma coisa que eu sei que é trabalho meu. Meu Deus, nós não estamos ajudando a pastora a guardar o coração dela. Vocês não têm que fazer esse trabalho. É responsabilidade sua guardar o seu coração. Mas fizeram isso comigo. É sua, você que não guardou o seu coração. Então, eu guardo meu coração para manter a minha essência. E a outra, como líder, como pastora, esses dias perguntaram para alguém assim, o que você faria se você não fosse pastora? E eu ouvi várias respostas, e eu fiquei me perguntando, Fred me perguntou, né? Aliás, foi Bebel, pastora, o que tu faria se não fosse pastora? Aí eu fui dar várias possibilidades para ela. Olha, escuta as minhas possibilidades. Bem, se eu não fosse uma pastora ordenada ao ministério, né? Certamente, vamos dizer que eu fosse ali de função, de título médico, certamente eu estaria pregando no hospital, sendo uma médica excelente, cuidando dos meus pacientes, indo ali dentro da faculdade com os meus alunos e testemunhando de Jesus. Ou seja, eu ia continuar pregando, falando do amor de Deus. Se eu não fosse casada e não tivesse filhos, eu estava num mundão aí, mas num mundão missionário. Eu já tinha rodado esse planeta todinho, eu tinha me enfiado no Médicos Sem Fronteiras, provavelmente. Eu ia arrumar um monte de confusão, eu ia só para país em guerra, um monte de coisa, para coisa de refugiado, e eu ia pregar, eu ia falar do amor de Deus, eu ia ser missionário em um monte de lugar, ninguém ia me achar. Onde é que está Flávia? Está lá, depois está aqui. Ou seja, no final das contas, eu ia continuar fazendo a mesma coisa, porque o título não importa. Então, eu não me imagino vivendo sem fluir, que para mim é um fluir, não é um funcionar, naquilo que eu faço, independente da cidade, independente das pessoas, é quem eu sou. Agora, no que diz respeito ao outro, o meu maior desafio é continuar, eu falei sobre isso ontem ou anteontem também, continuar mantendo assentos na minha mesa. Porque, às vezes, a vontade que dá é da gente se blindar mais, a gente se fechar mais. Quantas vezes eu não já falei assim, tu é muito besta. Mais uma vez, tu tá passando por isso, por acreditar, não estava na cara que ia acontecer isso. Aí a gente começa a até se punir, se culpar.
De novo eu estou sofrendo esse mesmo tipo de coisa. Meu Deus, uma vez eu falei com Deus assim, eu já sei, eu vou ser agora pastora profissional. E na minha cabeça, o que era ser uma pastora profissional? Era assim, lá na igreja, pregada, uma boa palavra, tudo bem, meu irmão? Paz do Senhor, orar por você, é para expulsar demônio, eu expulso, é para orar por enfermidade, tal. Cheguei na minha casa, não me envolvo com ninguém e ninguém entra na minha casa. Talvez fosse mais fácil. Eu acho que eu aguentei assim uns 4 meses. Depois eu vi que não tinha jeito, porque Jesus, que foi Jesus, continuou dando acesso. Quem sou eu para não dar? Essa coisa de, agora eu estou mais seletiva. Cuidado, eu falei disso aí. Tu vai encurtando tanta mesa, daqui a pouco tá só tu sentado. Daqui a pouco nem tu te aguenta. Porque você se transformou numa pessoa intocável, entendeu? Daqui a pouco até tu já tá te tirando da mesa, porque tu descobriu que você tem defeito também, não é não? Então, assim, meu desafio é continuar colocando a mesa e, para eu terminar aqui a tua resposta, eu fui num jantar maravilhoso. Só que eu tenho algumas restrições alimentares, né? E os meus filhos, eram crianças na época, eles eram super chatos com comidas diferentes. E a irmã preparou uma comida maravilhosa para o meu sogro, um carré de cordeiro para o meu marido. Pensa umas comidas diferentes, ela contratou um chefe. Ela queria muito honrar o meu sogro, o pastor Joaquim. E nós fomos para esse jantar, e tinha garçom, era aquela coisa fina mesmo. Gente, não tinha uma coisa que eu gostasse naquele lugar. Aí, o que eu fiz? Eu comi a salada e o arroz, a salada e o farofa, uma coisa assim, né? E aí eu tô lá, tal, ninguém percebeu que eu não comi. E eu percebi que meus filhos também não comeram aquela comida, mas a gente tem um acordo, todo mundo ali é simpático, depois a gente come alguma coisa, pede alguma coisa. Quando a gente foi embora da casa da irmã, meu sogro e meu marido estavam assim, meu Deus, que comida maravilhosa. Gente, hoje foi um dos melhores jantares da minha vida. E eu calada, morta de fome, né? E os meninos calados também. E a gente tinha ido em 2 carros diferentes, meu marido com meu sogro e eu com as crianças no outro. Quando eu entrei no carro com os meninos, que eu bati na porta, Samuel já disse assim, Eca, mãe, que comida horrível! E Vitória, mãe, pelo amor de Deus, leva a gente no McDonald's. Resumindo, a gente saiu desse jantar maravilhoso e nós fomos para o McDonald's. Gente, quando eu estava na fila do McDonald's, o Espírito Santo falou comigo. Porque eu estava numa crise de liderança há mais ou menos uns 3 meses, me perguntando, meu Deus, por que eu tenho 2 ovelhas, 2 discípulas, que eu dei o mesmo alimento para elas, o mesmo ensino, e uma reagiu com tanta ingratidão e desprezo àquilo que eu dei, e a outra tão grata, tão amorosa. Naquela hora eu tive a resposta. O Espírito Santo falou comigo, você tem 2 opções. Ou você baixa o padrão e dá McDonald's para todo mundo, ou você mantém o seu cardápio. O problema não é a comida, o problema é o paladar das pessoas. Uau. Então você não tem nenhuma responsabilidade sobre o paladar dos outros, sobre o que vão fazer com a comida que você está oferecendo. A tua missão é manter o mesmo padrão da comida. Amém? Glória a Deus. Essa foi forte. Meu Deus, foi lindo demais. Gente, que tempo. A gente poderia ficar aqui horas. Eu sei que ia render bastante. Aproveitem e mandem a perguntinha de vocês aí. E eu espero muito que você esteja do lado daqui, como minha aluna da Escola de Mulheres, essa plataforma que eu tanto amo e tenho dado as minhas melhores sementes para alimentar uma multidão. A mesa está posta, o cardápio está mantido, viu? Você pode se achegar e estar conosco nessa turma nova da Escola de Mulheres. Vai ser uma honra te receber aqui como minha aluna. Quero agradecer a cada mulher incrível que esteve comigo nessa jornada aqui. Foi bom demais, né? Eu não tinha combinado nada, eu só convidei elas, não falei como que ia ser detalhadamente, e o Espírito Santo fluiu, e é assim que é bom, né? Natural, nós estamos à vontade aqui, num ambiente seguro, e eu oro para que esse tempo de mesa seja um instrumento na tua vida, que Deus abençoe você. Vamos orar juntas? Pai, nós queremos consagrar, Senhor, esse tempo, e eu quero te apresentar cada mulher que está aqui, cada mulher que está comigo online. Meu Deus, que elas sejam impactadas, marcadas, fortalecidas por essas palavras, sacudidas, que elas possam sair daqui, meu Deus, como um instrumento poderoso para outras, porque sabemos que aquilo que o Senhor faz em nós, o Senhor faz através de nós. Por isso, Senhor, sopra, vento do Espírito, sopra, nós estamos prontas para dizer, eis-nos aqui, nos ensina a fluir mais do que funcionar.
Nos ensina a carregar o teu fardo, que é leve e suave, e aprender de ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Levanta um exército de mulheres guerreiras, ousadas, mas ao mesmo tempo obedientes e mansas e humildes de coração. No nome de Jesus. Um beijo grande e eu espero você como minha aluna na Escola de Mulheres.